É inegável a diferença do senhor com o Caiado. O senhor é um nome extremamente de centro, a gente pode dizer radicalmente de centro. Caiado é um nome de direita, defende anistia, inclusive desenvolvidos no 8 de janeiro, tem um discurso muito mais próximo ao de Flávio Bolsonaro. Caso Ronaldo Caiado seja escolhido, o senhor pode ser candidato a vice-presidente dele ou o senhor pode ser candidato ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul? Ainda ontem, Uribe, eu declarei nas minhas redes. A eleição mais importante até aqui para mim foi a eleição de 2022, que me fez o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho nunca tinha reconduzido um governo. É a primeira vez na história que ele reconduz um governo quando me reelegeu governador em 2022. Uma enorme responsabilidade para mim, que só vai me fazer, portanto, deixar este mandato, conferido por uma eleição muito importante, se for para enfrentar e liderar numa outra eleição ainda mais importante, que é a de presidente da República. Eu não deixarei o meu mandato nem para concorrer ao Senado e nem para ser candidato a vice numa chapa presidencial. Só deixarei o meu mandato se for para liderar um projeto eleitoral nessa eleição que vai ser das mais importantes da história recente do Brasil, porque ela vai ser definidora não apenas do próximo presidente, ela vai ser definidora da forma como a gente faz política, ela vai ser definidora de que sociedade nós seremos, que Brasil que nós queremos. As pessoas estão indo, de acordo com as pesquisas, para as urnas, ou estão nas suas intenções de voto, manifestando que vão para as urnas com medo. Com medo de Lula continuar, com medo de Bolsonaro voltar. São dois medos postos aí à mesa e a gente precisa recuperar a capacidade de ir para a urna com entusiasmo. Tem que ir para a urna com esperança, tem que ir para a urna com alegria, com a confiança da construção de um Brasil e não com ódio, rancor, mágoa, com rejeição. E o que está se explorando nesse processo eleitoral é aumentar a rejeição de um lado, é aumentar a rejeição do outro, é a destruição de reputações. O Brasil vê os problemas continuando, como a gente falou aqui, crise nas contas públicas, que geram juros altos, que deprimem a nossa economia. E para tentar evitar a depressão da economia, o governo vai lá e coloca mais dinheiro na economia, aprofundando a crise nas contas, sustentando juros em níveis elevados. É um ciclo vicioso que a gente está enfrentando. Do lado da segurança pública também, problemas graves aí na segurança pública da população em todas as regiões do Brasil, em algum grau, algum tipo de dificuldade. Os estados fazem esforços, o Rio Grande do Sul consegue reduzir índices de violência, mas tem um problema de crime organizado no Brasil inteiro que precisa ser enfrentado com força pelo presidente da República e, ao invés de discutir os problemas reais da população, ficam simplesmente apontando o dedo para culpados aqui e ali. Sem falar na questão do Banco Master, que vocês estão trazendo aqui com muito destaque e de maneira muito razoável e importante. A gente vai para mais uma eleição que tem uma crise política, um escândalo, né? Já teve a eleição do Mensalão, a eleição da Lava Jato, agora tem a eleição com o Banco Master. A gente precisa recuperar a autoridade moral e trazer, né, a discussão de como é que a gente aprimora as nossas instituições para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, eu estou vivamente dedicado a liderar esse projeto. Eu vou conversar com o presidente Kassab, com todas as lideranças do PSD nessa direção. Quero muito que a gente possa ter a opção da candidatura de centro e não simplesmente uma candidatura na esquerda e 3 candidaturas do lado da direita mais radicalizada. A gente precisa posicionar uma candidatura de centro com a responsabilidade que a gente tem de construir o futuro desse país.